Oi, oi. Olá, queridos. Vamos entrando, vamos ver se agora vai funcionar. Que eu tava esperando o Cláudio entrar. E aí tava dando algum problema no dele. Oi, Cláudio, querido. Que bom que você entrou, que eu tava falando nas pessoas aqui, já comunicando que a gente tava com um probleminha. Peraí. Como diz Divaldo, né? A obsessão aí da tecnologia. Ai, deixa eu ver aqui rapidinho, eu tô achando a minha câmera. Deixa eu só dar uma limpadinha na minha câmera. Acho que melhorou. Então a gente tava com um probleminha Olá, técnico. Oi, oi, tudo bom, querido? olá, tudo bem, querida? Como é que você tá? Deixa eu só Tô ajustar aqui ótimo, a graças altura. a Deus. Pois é, meu Aham, Instagram estava se negando a começar aqui, mas eu falei, bom, a gente vai dar um jeito de ter esse bate-papo hoje, com certeza, com certeza. porque Sem eu problema. tenho E eu muito. já vi várias pessoas relatando, inclusive já vi pessoas que tiveram que remarcar live porque deu problema, né, tipo, Sim, na transmissão, não conectava de jeito nenhum. Porque hoje em dia, com essa questão pandêmica, né, teve é uma verdade, sobrecarga no sistema de lives e de verdade. transmissões. Então, às vezes, dá um engarrafamento aí, eu acho. Mas que bom que a gente conseguiu, querida, porque assim, Com certeza, com falar certeza. de alimentação e de vida saudável não é mais luxo, é necessidade hoje, né? Nossa, demais. Com certeza. É, Eu tenho visto, principalmente nesse contexto, né, que a gente está vivendo agora, né, com essa pandemia, que eu senti que as pessoas começaram a buscar muito mais. Já era sim, uma tendência hoje em dia, depois uhum, desse acontecimento, né, no nosso mundo, né, na sociedade, sim, é pessoas começaram a verdade. buscar muito mais. É, não tem como passar por isso e não tentar modificar algo na nossa vida, né, Mirna? Assim, eu acho que é um chamado muito Aham, grande. Embora, assim, haja uma resistência muito grande à transformação, à mudança de hábitos, agora se mostrou uma necessidade, né? Então, como é que vocês sim. lidaram aí com o começo da pandemia, né? Você que tem duas crianças, como é que foi se reorganizar, se reestruturar para passar por esse momento? Nossa, foi um desafio, né? Eu digo assim, foi muito desafiador. Primeiro que a gente tinha uma organização já, né? Tipo, a Malu já tem uma atividade, já tinha uma vida social ativa, digamos assim, escolinha, Sim, natação, etc. Eu já tinha voltado a trabalhar também, porque o Tom é bebê, né? Mas eu já tinha aham, saído da minha licença maternidade, já tinha voltado às minhas atividades, né, de dar consultoria, assessoria, estava com turnê marcada, tanto aqui no é. Brasil quanto fora do país. E Ah, que aí tudo foi legal. cancelado. E para mim o maior baque, eu digo, foi emocional mesmo, assim, quando eu Sim, senti que, caramba, tipo assim, eu me vi dentro de casa, tipo, mãe e dona de casa full time, porque aham, eu pedi para nossa funcionária, nossa ajudante, e ficar na casa dela. A gente continuou, né, dando todo o suporte financeiro para ela, mas por conta de preservar a saúde dela e a nossa, né? claro, E claro. aí, nossa, para mim foi muito pesado, assim, no início, foi bem desafiador para eu Uhum. conseguir orquestrar, né, organizar tantas funções da casa, quanto para mim o maior desafio ainda foi tipo manter a minha saúde psicoemocional e ainda cuidar da saúde psicoemocional das Sim, crianças, sim, né? E ainda terminando o marido também, porque você sabe se é casado, então a gente, né, quando um não tá muito bem, o outro segura ali, o outro não tá muito bem, o outro segura ali, então a gente fica assim, né? Foi bem desafiador, mas conseguimos, né, nos reorganizar, conseguimos passar, assim, né? Hoje eu já digo, a gente já terminou desenhando um novo formato, né? A gente termina se sim. adaptando, se ajustando, Uhum. né? Graças a Deus a gente conseguiu atravessar, né? Atravessamos. É, pois é, exatamente. É um desafio de adaptação, né? E mostra também a nossa capacidade, né, Mirna? Acho que assim, muitas coisas que a gente achava que eram necessárias para a nossa vida, acabamos vendo que são, né, dispensáveis. E até certos Nossa, hábitos também que não percebíamos o quão nocivo eram. Eu acho que esse sim, período está servindo para fazer isso, essa reformulação de hábitos, né? E assim, qual é sim. a importância de uma conexão com uma vida mais natural, com uma vida mais saudável? Como é que você vê essa questão?
Nossa, eu digo que a gente se conecta, e eu sinto isso, né? Porque eu vivo isso. O fato de eu estar mais conectado, tanto com uma alimentação mais leve, né? Uma alimentação mais conectada com a natureza, e também estar mais conectado com a natureza, tipo assim, nem que seja indo num parque ou num sítio, né? Isso Sim, me traz uma tranquilidade, como se fosse me reabastece as energias, né? Primeiro que a alimentação, uma alimentação mais saudável, mais natural, ela faz com que o meu corpo ele se nutra melhor, ele não inflame, né? Eu digo que a nossa alimentação pode ser regenerativa, pode ser uma alimentação que leve a gente para cima, que traga vitalidade, ou pode ser uma alimentação mais destrutiva, uma alimentação que inflama, uma alimentação que é pesada para a gente digerir, né? Então, se eu tenho uma alimentação mais natural, se eu tenho uma alimentação que é mais voltada assim para vegetais, né? Alimentos sem industrializados. Então, isso faz o quê? Ele me dá mais saúde, tanto física mesmo, né? De meu corpo ter mais, realmente mais condições de se manter saudável, quanto vitalidade, energia, e inclusive emocionalmente, porque eu sim. acredito que tudo é energia, né? Tudo, para mim, tudo é energia. Né? E é Então, se eu verdade. tenho esse contato tanto com a natureza, de estar na terra, né, tomando um banho de cachoeira, tomando um banho no mar, contemplando árvores, isso tudo traz tranquilidade para o meu ser, faz com que eu me reorganize, tanto fisicamente quanto eu também sinto isso muito no psicoemocional, né? Se eu estou muito Sim, ansiosa, se eu não, né, tô, sei lá, um dia que você está mais angustiado, um dia que você, sei lá, está melancólico, de repente você fica um pouco na natureza, põe o pé na terra, ou dá um mergulho de mar. Nossa, isso parece que lavou a alma, como a é gente diz, né? verdade. Faz a diferença, né, Mira? Não é à toa assim que as Muito. próprias culturas ancestrais, elas valorizavam muito esse contato com a natureza. Infelizmente a gente perdeu, né, essa vida Uhum. do individualismo, do consumismo, essa vida, né, voltada para essa conquista tão egóica. Ela, se de um lado teve ganhos em tecnologia, em comodidade, por outro ela Uhum. teve uma perda muito grande desse contato com a natureza, né? Eu vejo nas suas postagens que você mora num lugar aí especial de Brasília, né? Eu morei em Brasília um tempo, né, alguns anos, e conheço uma parte aí da natureza, né? Mas você convive pertinho aí com essa beleza da natureza, né? E É, recentemente passou por um dano terrível, né? As queimadas aí muito próximas, né? com certeza. A gente tem ficado muito mais no sítio. A gente tem um sítio. Hoje eu estou no apartamento, mas a gente fica mais no sítio, que Sim. é num lugar maravilhoso, que tem rio, tem cachoeira e a gente tem Uhum. horta. Então, isso traz. Se acordar de manhã, ver o sol nascer, né? Você, Sim, tipo, ouvir o canto dos pássaros, essa conexão, e você trouxe essa questão da ancestralidade, isso para mim é muito incrível. E eu tenho estudado muito sobre isso, tenho feito cursos, né, sobre, inclusive sobre filosofia africana, que né, e legal. cultura africana, que eu acho maravilhoso, que é uma parte muito forte da nossa ancestralidade e que se Uhum. perdeu, né, ao Sim, longo dos anos. Na verdade, a gente nem conseguiu acessar. E uma coisa que eles trazem muito forte e que eu já falo isso assim, nós somos natureza, né? sim, Não é e a gente perdeu isso na nossa sociedade, né? A gente acha, eu vou estar na verdade nós somos natureza. E quando a gente está imerso na natureza, a gente está em contato com a natureza, e eu acredito que dá sim para a gente achar esse equilíbrio de ter uma vida dinâmica, de trabalho, né? De produzir uma vida que você também tenha recursos financeiros, porque isso não tem problema nenhum, né? Isso é sim, abundância, isso inclusive lhe dá a energia do dinheiro, ela é excelente porque ela te dá um poder de transformação, de ação no mundo, sim. né? Então eu acho que é maravilhoso, mas você pode também equilibrar tanto essa vida produtiva, essa vida, né, digamos capitalista, né, do ganhar dinheiro, mas com uma vida conectada com a sua natureza e com a natureza externa. E eu acho que esse é o segredo, a gente tentar equilibrar esses pratos, né? A gente tem ficado cada vez mais imerso realmente na natureza, lá no sítio, e o legal da tecnologia é a gente pode estar lá porque a gente consegue ter uma internet lá. E Sim, agora, nesse que contexto legal. de pandemia,
que tudo é online, né? Tipo, a Malu faz aula, né? Homeschooling. Eu Uhum. dou minhas consultorias agora online, eu já não saio mais de casa, né? O Rodrigo, ele trabalha, tipo, trabalho clássico, aquela coisa, tipo, 8 horas por dia, não sei o quê, Ah, também de casa. Então, e a uhum. gente pode estar ali, e aí na hora do almoço a gente vai dar um mergulho no rio, né? Ah, Parou que na hora do maravilha. Aí eu então, tipo, eu tô preparando o almoço de manhã, aí vou na horta, colho ali os vegetais, tal, preparo. Então, a gente consegue transitar entre os dois mundos e a gente sentiu quanto de benefício trouxe pra gente Sim, isso, assim. sim. A gente realmente fazer esse movimento, que foi um dos benefícios da pandemia, né? Que Uhum. eu acho muito importante a gente sempre olhar o lado bom das coisas, né? A gente, ok, teve esse lado que não foi tão legal, mas sempre, tudo na vida tem um lado bom e o ruim, né? Então, Claro. a pandemia trouxe muito isso, do viver mais simples. E a gente até falou Uhum. isso, a gente tipo, tem consumido menos. A gente viu que várias Sim, coisas que a gente consumia eram desnecessárias, né? A gente realmente está, esse contexto pandêmico de estar, a gente voltar para o núcleo familiar, voltar sim. para a saúde, para o cuidado com o outro, trouxe também essa visão de, cara, muita coisa que eu achava que era necessária é dispensável, né? É verdade. É, tipo, a gente vivia nessa coisa de tipo, tô sempre abarrotada de coisa, sempre fazendo, ai meu Deus, aquela, né? Aquela loucura do dia a dia, aquela correria, e de repente todo mundo, aí chega o vírus, aperta o botão e falou, para tudo, É verdade. né? Foi bem É, desafiador e a gente tá aprendendo, né? claro. E até na vida familiar também, né? Esse resgate de convivência, eu acho que assim, a alimentação ela traz isso também, né? A alimentação é um espaço de troca emocional e de convivência com o outro. É quando você olha para quem mora com você e você percebe, né, uma tristeza de repente, uma questão que Uhum, está presente, até na falta de apetite ou no apetite excessivo, sim. você nota que as emoções estão, de certa forma, em desequilíbrio e algo está acontecendo. E na correria do dia Aham. a dia a gente perde isso, né? Perde esse contato com o outro, esse olhar, e até mesmo com o alimento, né? Porque né, na pressa a gente acaba comendo, mas não se alimentando, né? Muitas vezes Exatamente. a gente perde isso. Muito legal você trazer isso, Cláudio, que é justamente o princípio do mindful eating, que é comer com atenção plena, né? Uhum. É uma forma de meditação, digamos, Ah, né? Praticamente isso, que você realmente comer em silêncio, você sentir o que você está comendo, sentir as texturas, os sabores, uhum. né? Você perceber, né, as diferentes nuances que tem na comida. A gente geralmente engole a Sim, comida, a gente nem presta atenção no que está comendo. E isso faz com que a gente muitas vezes coma além do necessário, porque a gente come tão pois é. rápido que a gente nem percebe que a gente já está saciado, né? Nem dá tempo. Então, a gente vai comendo, comendo, comendo. E essa questão do tipo da gente comer, prestando atenção, sentindo o alimento, né? Sentindo aquilo nutrir o nosso corpo, aquela comida realmente nutriu o nosso corpo. E esse espaço de troca, de emoções, eu acho sensacional. Eu acho que isso é muito família, né? Da gente Sim, sentar para comer juntos, conversar, falar, "Pô, você tá bem, né? Como é que você tá? Como é que foi seu dia hoje? Como é que está sendo o seu trabalho agora de manhã? Ou como é que foi na escola, né? Com a Malu?" E assim, essas trocas, esse momento do compartilhar. A comida, ela agrega, né? sim. Cozinha. Eu digo, eu sempre brinco dizendo que a minha forma de entregar amor ao mundo é cozinhando, né? É uma coisa muito materna. E eu vejo muito assim, né? Porque imagina, você tá produzindo a comida e ofertando, né, outra pessoa. E aí, quando as Sim, pessoas sentam para comer, né, elas estão comendo todo o amor, todo o sentimento que está indo é ali verdade. né, naquele preparo, né? E aí você compartilha, você conversa e você ri, né? Às vezes compartilha coisas que são difíceis, desafiadoras, mas está ali naquele momento de troca, né? E você falou também da pandemia, isso foi muito legal, assim, porque as pessoas foram obrigadas a estar em casa. Infelizmente foram obrigadas, mas foi necessário para resgatar muitas vezes esses Sim, momentos e mostrar o quanto era sim. importante e o quanto estava fazendo falta, né? Esse ponto, No né, do dia a dia, afeto, né, assim. Mirna? Né, que é Hum? essencial quando você fala até da questão do afeto.
né? Quando a gente tem aquele ditado, né? Comida de mãe, comida de avó é a mais gostosa. Mas por que que é É. mais gostosa, né? Por conta disso, né? Existe a presença do afeto, né? Eu acho que o preparar o alimento também nos remete a uma alquimia, a uma transformação, né? E a gente Uhum. passa também pela transformação. Você, né, poder compartilhar essa transformação é transformar-se também, né? A gente está fazendo um documentário sobre a depressão e a gente Sim. estamos conversando com vários especialistas, né? Tivemos até a Uhum. felicidade de conversar com a Bela Gil, assim, que foi muito gentil, né? E ela É, não. falando dessa alquimia também do alimento, né? Da preparação, né? Ela Uhum. falando que envolve os filhos dela, é claro, cada um dentro da sua, né, possibilidade, mas justamente Uhum. para já para ensinar desde cedo essa importância, né, dessa alquimia interna com o alimento. E quando a gente Uhum. perdeu isso, né, a gente viu uma estatística muito preocupante, porque o boom da depressão, que começa ali nos anos 90, mais ou menos, né, coincide com a chegada dos fast food. Ou seja, Uhum. aquilo que a gente pensou que era uma solução para o mundo moderno, né, para a pós-modernidade, na verdade se transformou numa grande doença, uma fonte de doença, né? E agora a Uhum. gente está sendo chamado a resgatar cada vez mais essa alimentação mais natural, mais preparada por nós mesmos, mais, né, escolhida para que se transforme em nutriente para nós. Com certeza. E quando você traz esse dado, Cláudia, é muito interessante porque essa chegada do fast food e tipo desse pico da depressão, Uhum. ele tanto tem, né, um aspecto realmente fisiológico do corpo mesmo, né, Sim, quanto também tem essa parte afetiva, né? Essa parte fisiológica mesmo do corpo, porque você que se alimenta de alimentos que são inflamatórios, né? O fast food são alimentos sim, ultraprocessados, ricos em açúcar, né? A gente fala rico, mas na verdade é pobre o alimento, mas enfim, rico em açúcar, tem muita quantidade de açúcar, é, né? Gorduras saturadas. Então, é um alimento pró-inflamatório. Ele vai desequilibrar o nosso corpo, ele vai inflamar principalmente o nosso intestino. uhum, E, tipo, mais de 80% da nossa serotonina, né, e grande parte também da nossa dopamina são sintetizadas a nível pois intestinal, que é, são hormônios da felicidade, né? São hormônios que modulam esse bem-estar, essa alegria, né? E toda a nossa microbiota intestinal se desequilibra também quando a gente está com o pois é, intestino, né, inflamado. E aí faz o quê? A gente adoece mais, o sistema imunológico fica frágil, porque 90% do nosso potencial imunitário também está no intestino. Então, pois é, uma coisa vai puxando a outra. Então, tem tanto um gatilho aí, né, fisiológico mesmo, né, do corpo, no organismo, né, o seu corpo realmente começa a adoecer, tanto fisicamente, né, assim, de tipo, se apresentar doenças, inflamações e tal, quanto psicologicamente, essa questão da depressão acontece mesmo, pois é, e também tem essa questão de você perder o afeto, você perder essa coisa de você do autocuidado quando você está cozinhando e você está se amando, né? Você, poxa, eu tô preparando um alimento para mim, né? Tipo, para me nutrir, para cuidar de mim, ou tô preparando sim, um alimento para dar para os meus filhos, ou para o meu marido, ou para minha mãe. Então, e a gente sabe, quanto mais a gente dá amor, mais a gente recebe, é inesgotável, né? Não é acaba nunca. verdade, é Então, verdade. acho que tem essa coisa de você tanto se sentir cuidado, né, por você ou recebendo de outra pessoa, né, essa troca, e também dessa questão física mesmo, né, Sim. que acontece. E essa questão da depressão, eu ministrei um workshop uma vez lá no Rituale, que é Uhum. um spa em Penedo. Fica no interior do Rio de Janeiro, ali na região Uhum. serrana, por ali. Só que ele é um spa um pouco diferente. Ele, na verdade, ele recebe muito pessoas que estão em processos de cura, principalmente com depressão, largando algum Uhum. vício, alguma coisa assim. Então, eles têm todo um trabalho, um acompanhamento psicológico, médico, de enfermaria, de educador físico, enfim. E aí eu fiz uma semana de saúde integral lá com o pessoal e foi muito bacana porque Bacana. eu levei os hóspedes pacientes, né, para Uhum. cozinhar, para produzir, e tinham muitos que estavam Legal. bem assim, né, bem assim Uhum. fechadinhos, introspectivos,
E eu falei, olha, ninguém é obrigado a nada, tal, vocês são livres para participarem ou não, quero que vocês pelo menos assistam, mas eu queria que vocês se envolvessem, né? sim. E aí foi muito legal porque terminou que alguns estavam resistentes no início, mas no final eu estimulei eles a eles montarem os pratos deles, decorarem com flores, não sei o quê, aquela coisa toda. E no final tava todo mundo rindo e comendo, e eles compartilharam várias experiências, no que foi super bacana, que estavam se sentindo super bem. Eu falei, porque eles estão produzindo, porque além de estar preparando um alimento saudável, que eles comeram, acharam gostoso, eles nutriram, eles estão colocando a energia dele, né, em ação, né, produzindo o alimento Bacana. deles. Então foi Super uma bacana, experiência Mirna. muito incrível. Nossa, super terapêutico, né, Mirna? Assim, que legal. Vamos fazer um Muito. trabalho conjunto, viu, agora, com a Ah, depressão. ótimo. Hoje, Vamos bolar algo nesse maravilha. sentido, né? Pois Estou é, super, super aberta, adoro. ótimo, ótimo. Mas tem um mito, Mirna, assim, o mito da, bom, poxa, a alimentação orgânica é cara, né? E como é que você vê esse mito que foi criado, que muitas vezes dificulta e cria resistência para que as pessoas, né, elas construam uma alimentação mais saudável, né? A alimentação que é saudável cabe em todos os orçamentos? Cabe em todos os orçamentos, né? Em todos mesmo, eu posso garantir. Porque uma alimentação saudável, ela é a base de vegetais, né, de cereais, de leguminosas, que são os feijões. Então, quanto mais simples a alimentação, mais saudável ela é, né? A gente não precisa inventar roda, né? A gente não Sim, precisa ficar firulando muito. Então, e os alimentos orgânicos, né? Você pode comprar alimentos orgânicos super caros mesmo, em determinados mercados, em determinadas sim, boutiques de vegetais, ou você pode comprar alimentos orgânicos super acessíveis em feiras de comunidades, né, em sim, ceasas, que sempre tem uma barraquinha orgânica. Eu compro alimentos orgânicos que saem no preço tipo, o vegetal, né, sai no mesmo preço de um alimento convencional, né, se você sim. for comprar em outro lugar. Mas aí a gente tem que pesquisar, e à medida que você começa a entrar nesse universo da alimentação saudável, você começa a conhecer, né, onde você Uhum. encontrar. E essa troca, e perguntando, e conversando. Poxa, e onde é que você encontra? Tipo, se eu mesmo estou super aberta, se alguém quiser falar comigo aqui no Instagram, né? Exemplo, eu não sou Sim, do Macapá, mas eu tenho amigas que moram no Macapá, então eu posso perguntar, poxa, e aí? Uma pessoa está querendo saber como é que a gente compra aí, onde é que a gente encontra. Então a gente usa a rede, mas é um mito que é mais caro sim. tanto alimento orgânico, né? Porque a gente consegue super acessível, né? De agricultura familiar, de comunidades, tá? É também um mito de que uma alimentação à base de vegetais, vegana, ela é mais difícil de ser feita, não é prática, ou então é uma alimentação que é também mais cara. Tem gente que fala que é uma alimentação elitizada e não é, porque um prato bem equilibrado é um prato rico em vegetais, vamos por legumes cozidos, folhas, feijões, né? Ervilha, grão de bico, lentilha, que é tudo que a gente já conhece, né? E cereais, que aí tem milho, tem arroz integral, arroz branco, tem aveia. Então tem um universo infinito de alimentos que são super acessíveis, né? E também que são práticos de fazer. E eu sempre quebro esse mito, principalmente nas minhas consultorias da praticidade. Porque as pessoas Uhum. também é um mito, as pessoas têm a crença de que, nossa, é muito difícil cozinhar uma comida saudável, é muito difícil cozinhar uma comida à base de vegetais. E não é, é muito rápido, é uma cozinha muito mais limpa, porque você não usa gorduras, né? Não tem aquele excesso de, de industrializados, né? Que as Sim, pessoas terminam usando muitos temperos prontos também, tipo, e muitas vezes por não conhecer mesmo as especiarias, né? Que também são acessíveis. Você compra especiarias em Ceasa, em feiras, nas barraquinhas, sabe? Você compra açafrão da terra, você compra páprica, você compra cominho. Aí na Bahia a gente usa muito cominho, né? Eu sim. adoro. Né? E é super saudável, é ótimo para digestão. Então, são os alimentos, eu sempre brinco dizendo que eles fazem o trabalho fino, né, da saúde, quando a gente entra com as especiarias. A gente tem o alimento, né, mais robusto e a gente usa as especiarias para trazer sabor, para trazer emoção na comida, né? Porque as pessoas também têm essa crença de que uma comida saudável ela é insossa, ela não tem graça, ela não é gostosa. E graças a Deus, né, isso não é verdade, isso é uma Pois crença. é.
porque as pessoas comem e falam, nossa, muito gostoso, é uma Uhum. delícia. Eu ministrei agora, mês passado, um workshop online, totalmente online, mas mão na massa, foi uma Legal. experiência super legal, porque eu passei com antecedência para os alunos, né, a lista de ingredientes, tudo direitinho, e aí eu fui fazendo daqui de casa, eles foram fazendo da casa deles, né, e aí eu fui dizendo as quantidades, fui fazendo, então eles puderam degustar na hora que eles estavam fazendo ali, e todos deram um feedback muito bacana, né, Que e bom. tudo numa cozinha, tipo, clean, uma cozinha saudável, uma cozinha com orgânicos, uma cozinha equilibrada, sabe? E foi muito legal, porque nenhum deles tinha esse hábito, né, na rotina. Já, tipo, buscam, gostam, mas não é uma pessoa que tem uma alimentação totalmente à base de vegetais ou totalmente orgânica, né? Mas são pessoas Uhum. simpatizantes, que acham legais, que acham legal e que querem introduzir mais esse tipo de alimentação e trazer esse estilo de vida, né, Hum. para tipo, para o dia a dia. Então foi uma experiência muito legal. Que as pessoas provaram e falaram, cara, me surpreendeu muito os sabores, muito, né? Então eu fico muito feliz quando eu vejo isso. E isso quebra também uma outra questão, né, de ser muito difícil preparar as coisas, né? Na verdade, é Uhum. falta de prática mesmo, às vezes, né? De você, né, botar a mão na massa e deixar a criatividade funcionar e verificar o resultado naquilo, né? Eu vi que o perfil aqui da Osana Essenciais colocou algo Uhum. bem interessante aqui, né? Da questão de aproveitar também, né, o que a gente chama de sobra. Na verdade, muito Uhum. disso pode ser aproveitado, né, na alimentação mais natural. Sim, sim. A Osana, ela estava no nesse meu workshop, que foi justamente repaginando as suas refeições, em que eu justamente dei ideias para a gente utilizar, tipo, as sobras em preparação de novos pratos. Porque uma grande questão, né, infelizmente, do nosso planeta é o desperdício excessivo de Sim, alimentos, né? E muitas sim. vezes alimentos bons, né? Às vezes Uhum. a gente faz, ai, não quero mais, não. E aí joga fora. E isso, além de ser um alimento bom, viável e que vai ser jogado fora, né? E eu fico morrendo de dó porque eu sei quantas pessoas não têm o que comer, Sim, é né? E verdade. fora que é também, se você for pensar financeiramente, né, é um desperdício, é insustentável também financeiramente. Quando a Sim, gente pensa em sustentabilidade, a gente tem que pensar também nesse aspecto. E um outro ponto, quando a gente pensa na praticidade, porque você já tem um alimento pré-pronto, você só vai dar uma uhum, repaginada dele, então você economiza tempo de cozinha, pois é. né? Então a gente buscar essas alternativas. E acaba economizando mais, né? Você vê, quando a gente fala, e a gente falou desse mito de ser muito caro, na verdade, né, o que você trouxe, né, que isso é muito relativo e tem alternativas, mas a gente não pode considerar o preço só o que a gente está pagando. Porque se a gente for considerar Uhum, também o benefício da saúde que a gente tem, e o total. que a gente não vai precisar gastar de medicamentos e tratamentos depois, por conta dessa Uhum. saúde debilitada. Então a gente vê que a conta não é bem assim como a gente pensa em um olhar imediatista, né? Não, Esse custo, totalmente, pois Cláudio. é. Totalmente. Eu falo isso, né? É até, eu fico até às vezes assim para falar, mas um exemplo, a gente tem a Malu, né? O Rodrigo a gente tem a Malu, que é a nossa filha mais velha, que tem 5 anos. Uhum, E graças a Deus, a Malu só adoeceu uma vez na vida, com quatro pois é. anos, primeira vez que ela adoeceu, que ela tomou um anti-inflamatório e um antibiótico. Foi a Uhum. única vez. Então, assim, quantas crianças, tipo assim, né? Raro, Tipo, raro. adoece é normal, ainda mais assim, época que entra na escolinha é muito comum, tem muito Uhum, resfriado, muita coisa, muitos acontecimentos, né? Porque ali o contato. E a Malu, ela só foi, graças a Deus, ter alguma intercorrência, né, com claro. 4 anos. Porque eu digo assim, ai, é porque. É tipo, gente, mas fortalece, não tem jeito. Você tem uma alimentação orgânica, uma alimentação com pouco açúcar, uma alimentação mais à base de vegetais, que é uma alimentação totalmente antioxidante, uma alimentação, né, regenerativa. Você vai fortalecer mais o seu corpo, você vai adoecer menos, você vai ter mais energia e vitalidade. Não tem Sim. jeito, né? Então, assim, o Tom, ele tá com 1 ano e meio agora. Graças a Deus nunca teve nada até hoje, Uhum. assim, ainda bem, né? E a gente cuida muito da alimentação deles, assim como a gente cuida da nossa. Então eu Sim, digo, eu vivo isso dentro de casa, né? Eu não lembro a última vez que eu adoeci, eu não lembro a última vez que eu tomei algum uhum. remédio para alguma coisa. Não quer dizer que eu não possa adoecer, até porque Claro. nosso corpo está aqui na Terra,
né? Uhum. Normal, a matéria, uma hora, inclusive, ela vai, né, se esvair, Claro, mas claro. a Sim, gente está sujeito a acontecer qualquer intercorrência de saúde. Mas a gente pode viver de uma forma que a gente cuide mais, né, desse isso. templo que a gente tem, desse corpo, que a gente cuide mais da nossa saúde, né? Que a gente se sinta melhor, com mais energia, porque eu digo, é muito bom a gente se sentir com energia, com vitalidade. Eu senti essa diferença quando eu fiz a transição. Eu sempre tive uma alimentação mais voltada para o natural e tal, mas quando eu Uhum. engravidei da Malu, eu decidi, cara, eu preciso, tipo assim, eu não consigo conceber expor a minha filha a alimentos que eu Sim. sei que não vão fazer bem a ela, Uhum. né? Eu falei, comigo eu ainda conseguia fazer isso eventualmente, mas eu falei, Sim. ela não. Por amor, né? A gente falou assim, ela não, de É jeito nenhum. verdade, né? Então É eu fiz essa verdade. migração completa, né? E eu senti a transformação assim de energia, de tipo de vitalidade e de saúde, de bem-estar muito forte. Assim, eu digo, nossa, me sinto, graças a Deus, sempre muito bem, com muita energia, né? Um outro ponto muito importante, Cláudia, é a água, se hidratar. Sim. É uma coisa muito importante também, que muitas vezes a gente negligencia, né? Pois é, pois é. E aí entra em outro tópico importante, porque assim, tudo na verdade é um efeito cascata, né, Mirna? Quando a gente não investe em uma alimentação saudável, a gente está dando uma mensagem de que continue se produzindo o que eles chamam de alimento e que na verdade vão poluir as nossas fontes de água, vão poluir o solo, né? E tudo Uhum, isso entra num efeito terrível contra nós mesmos. Então, assim, até por questão de amor, e você falou muito bem, né? Se fala tanto em conquista de autoestima, e será que tem um amor, né, maior do que a gente investir no estilo de vida saudável, né, para nós e para os filhos, no caso, quem tem filhos, né? Então, e não só sim. para quem tem filhos, mas pensando também, né, nas gerações futuras que a gente tem que pensar. A gente tem que perguntar, né, Sim. que tipo de planeta a gente está construindo. Até para a gente que acredita em reencarnação e vai voltar para esse mesmo planeta aqui, né? Como é que a gente, Exatamente. O que é que a gente vai encontrar aqui, qual é né? o planeta que a gente vai voltar? Porque assim, esses últimos tempos foram terríveis, né? No último verão eu não fui à praia por conta do crime ambiental. Aquele óleo lançado nas praias que assim, terrível. Nossa, Terrível, a gente terrível. não sabia o efeito na saúde da gente, ainda continua ativo em várias praias. Abafaram, mas continua, né? Essa queima Uhum. das florestas, das matas, né? Quantas propriedades naturais e de cura podem estar sendo perdidas e a gente nem está se dando conta disso? Quantos remédios para tantos males, né, podem estar Uhum. indo junto, né, com tudo isso que está sendo queimado e a gente não vai ligar, não vai fazer nada. Então, assim, não é só uma questão política, pelo contrário, né? É uma questão Uhum. muito mais ampla de estilo de vida do ser humano. É a vida que a gente Sim. está escolhendo para a gente, é o planeta que a gente está escolhendo que a gente quer viver, porque né, estamos num momento muito grave, né? E precisamos resgatar esses cuidados com a natureza. Com certeza, quando você traz isso, Cláudia, dessa questão ambiental, nossa, para mim é muito forte, Uhum. assim. Quem me segue nas redes sociais sabe, né, que eu sempre estou trazendo questões, né, de alternativas ao uso do plástico, falei sobre as Sim, queimadas e falo sobre tantas coisas que impactam, porque isso não tem como a gente olhar como fatos isolados. É isso sim, que eu falo, não é um fato isolado, está tudo linkado, né? Um óleo que derramou lá no mar, não, mas eu, tipo assim, um exemplo, hoje eu moro em Brasília, né? Eu poderia falar, sim. que nem tem mar, né? Não Uhum. vai chegar aqui. Mas isso polui as águas, né? A vida Pois é. oceânica, e aí as pessoas que se alimentam, né, de tipo de peixes, etc., vai impactar, a areia vai se... E aí vai tendo um efeito Sim, cascata. Ou então a questão do uso dos agrotóxicos, meu Deus do céu, é uma das terrível. coisas mais insanas que eu vejo. Que assim, você joga veneno no que você vai comer. Tipo É, assim, terrível.
é muito, para mim, tem um paradoxo aí muito grande, assim, tipo, não tem como uma coisa que é para te trazer vida, te nutrir, você tá Sim. colocando um veneno, né? E aquilo vai entrar no seu corpo e vai gerar consequências. A nossa sociedade, infelizmente, eu acho que o ser humano, a gente é muito imediatista, né? Então, não está acontecendo nada agora, está tudo bem, né? Mas não, aquilo tem um efeito cumulativo, aquilo polui os lençóis freáticos, a água que a gente bebe. Já saiu um estudo recentemente, tipo assim, as águas, né? Todas essas águas que a gente bebe, minerais, nananã, as águas potáveis, estão todas com microplástico. A gente está Uhum. ingerindo plástico, a gente está bebendo plástico, né? Sim. E aí, de repente, quando a gente vê casos altíssimos, né? Índices altíssimos de diversos tipos de câncer, o Sim. autismo, né? Que Uhum. tem acontecido com muita frequência, muito mais do que antigamente ocorria, né? O caso de autismo e TDAH. TDAH. Então, assim, e muitas outras coisas que a gente para, mas o quê? Gente, está no estilo de vida, né? O que que a gente está fazendo que está impactando, né? O uso excessivo de antibióticos, porque está constantemente doente ou porque ingere leite, derivados ou come carnes que tem resíduo de antibióticos. Isso Uhum. desequilibra a nossa flora intestinal. Isso leva a várias alterações, né, no nosso corpo, na nossa fisiologia, na nossa parte endócrina. Tem um livro muito sensacional, não sei se você já leu, Cláudia, mas eu indico, recomendo quem está aqui na live, se quiser ler, se chama 10% Humano. Então, é Uhum. leitura assim, um pouco técnica, mas dá para entender tranquilamente, mas é um livro sensacional Joia. que vale muito a pena, porque ele fala justamente dessa questão da importância da nossa microbiota intestinal e o quanto, né, a questão tipo dos antibióticos excessivos, né, do consumo de alimentos que têm resíduos de antibióticos e de vários outros hábitos que a nossa sociedade, né, atual utiliza e que termina impactando na nossa flora, né, na nossa microbiota, inclusive também da nossa pele, etc. E o quanto isso desequilibra o nosso corpo e relaciona com várias doenças crônicas que acontecem hoje, tudo com estudo científico, tudo muito bem embasado. Sim. Então, a gente tem que pensar nisso, tipo assim, do meio ambiente, porque o meio ambiente não está fora, é a gente também, né? Então, Claro. se eu poluo um rio, se eu jogo um lixo para fora, isso eu tenho certeza, vai voltar a lei de causa e efeito, Claro. né? Claro. Então a gente tem que pensar nisso, né? No quanto as nossas ações impactam no meio ambiente, que tipo de planeta a gente quer realmente ver, porque a gente fala, eu digo muito isso, inclusive na postagem da queimada, eu acho que eu trouxe até falando sobre isso, eu falei, é muito fácil, muitas pessoas falam, ai, coitada, a Amazônia está queimando, coitado, o Pantanal está queimando, né? O Cerrado está queimando. A queimada chegou no meu quintal, no meu Pois é. quintal. Foram mais de Que 20 homens para coisa. apagar, uma loucura. Foi um crime e foi uma queimada criminosa, que foi lá numa região mais oeste e que veio lambendo os morros todos, descendo, comendo o cerrado inteiro, Nossa. né? E até Terrível. parar na nossa Terrível. casa. Quando a gente conseguiu conter, desviar, na verdade, a gente conteve para não entrar na nossa casa, mas ele desviou e foi para os outros morros, para outros vilarejos, né? E aí, eu falo assim, a gente fala muito assim, sentado em casa, vendo o noticiário, mas e o que que eu estou fazendo? Né? Eu acho que é essa a questão. O que que eu estou fazendo para transformar isso? O que que eu estou fazendo para cuidar do planeta? O que que eu estou fazendo para realmente evitar que essas catástrofes ou que esses acontecimentos, né, que as poluições e o desequilíbrio, né, eles minimizem? Qual o meu papel, né? Eu estou contribuindo para que isso continue acontecendo ou eu estou tendo ações para, tipo, minimizar esse impacto, né? Então, eu trago muito esse questionamento. É verdade. É verdade. Né? E assim, como é importante isso, você se sentir parte construtora desse processo, né? Já não dá mais para a gente manter essa forma tão doente de viver no planeta, essa forma tão doente de atuar nas nossas relações, né? Isso tudo diz respeito a essa construção que não é mais uma questão optativa, é questão de sobrevivência, né? Acho que a gente chegou num ponto realmente assim, ou o humano muda, ou vamos sofrer muito
com aquilo que estamos construindo como retorno das nossas próprias ações. E a gente vê, né, como isso se contacta já com os sintomas psíquicos. Ou seja, o Uhum. adoecimento psíquico ele está surgindo em decorrência desse estilo de vida doentio, né? Acho que assim, é um chamado de atenção, claro, não é para todo mundo, de repente, né, ter uma vida, se tornar vegetariano da noite para o dia, não, mas, ok, vá se aproximando de uma vida saudável, acho que assim, esse é um chamado importante para a gente agora, né? Não é mais algo opcional, não é algo que a gente tem que parar para pensar, né? Como consequência das nossas ações. E os nossos hábitos também, o quanto eles geram essa destrutividade, porque às vezes a gente não faz associação também do próprio consumismo com, né, a devastação da natureza, porque quando a gente consome, tudo, quase tudo que a gente consome, está tirando o planeta, está tirando vida. E a gente precisa Aham. pensar nisso, né? A gente precisa, né, repensar o nosso consumo. Acho que até também foi um dos ganhos desse momento, repensar a nossa forma de consumir para ver que pode ter uma vida muito mais tranquila, simples e digna, nobre, sem tanta Sim, ansiedade, não é? mais leve, né? Mais leve, assim, Sim, uma vida. Essa questão que você trouxe também, tipo, esse consumismo exagerado, né, leva também a uma geração muito maior de lixo, de resíduos, e sim, não existe o jogar fora, né? uhum, Essa coisa tipo, ah, não, aí não quero mais, joga fora. Tá ótimo, tá bom, ele joga fora, né? Quando você doa, menos mal, porque aí vai usar para outras pessoas, ou você passa por um brechó, como se fosse uma roupa, enfim, ou aqueles grupos de desapegos, hoje em dia a gente tem usado muitas alternativas, sim, né? Mas ainda assim, a quantidade de descarte de coisas que são viáveis ou sim, de descarte de produtos que você poderia ter alternativas mais ecológicas, mais sustentáveis, é gigantesca, né? Então a uhum, gente tá ótimo. Um exemplo, meu celular tá ótimo. Ah, mas eu não quero isso não, porque saiu de última geração e eu tenho que ter aquele. Tenho, eu sim, preciso de qualquer jeito ter aquele ali. Tá bom, e com esse aqui você vai fazer o quê? Né? sim, Tem gente que doa, tem gente que vende, tem gente, né, passa adiante, tem gente que devolve para a loja, tem gente que simplesmente descarta, né? Eu tô dando um exemplo celular, mas sim, muitas coisas, a gente consome muitas coisas, e a gente, tipo assim, exemplo, sei lá, eu lembro quando eu era mais nova, como se eu fosse velha, né? Mas quando eu era mais jovem, que eu tinha, sei lá, uns 30 pares de sapato, nem sei. Eu falei, gente, eu nem calçava aqui. Hoje eu sim, tenho 2 pares de sapato, de verdade. Assim, eu digo, cara, e uhum, pra mim não faz falta ter mais. Não é que todo mundo tem que ter. Eu comecei a buscar uma vida sim, mais minimalista, porque pra mim começou a fazer sentido ter uma vida mais minimalista. Me trouxe uhum, mais leveza e me trouxe mais coerência com os meus valores, né? Hoje eu tenho 2 pares de sapato, né? Eu tenho uma sapatilha que eu uso, eu tenho um sapatinho mais arrumado. Dois não, eu tenho uhum, 3, porque eu tenho um tênis, né? Fora o chinelo, né? Mas eu tenho um uhum. tênis para malhar. Pronto. E aí eu uso isso quando eu preciso, né? Eu vou usar. Agora na pandemia, para você ter noção, eu já estou usando chinelo, mais Pois nenhum, e é, o tênis. eu também, Eventualmente tênis. só tô atendendo de chinelo. É, aquele look pandemia, né? Look home office. Aí em Sim, cima a pois blusa de é, botão, toda arrumadinha embaixo, chinelo ou descalço e bermuda. pois é, exatamente, esse é o vestuário. Exatamente. Mas, pois é, querida, assim, quanta coisa a gente pode incorporar para tornar nossa vida mais leve, né, Miriam? Assim, eu acho que Uhum, isso é essencial, por isso quis fazer esse bate-papo contigo, assim, para a gente resgatar isso, falar mais sobre isso, né, dar uhum. dicas. E olha, gente, quem está aí passeando aqui na live, aqui, visita a conta da Mirna, aí, cheia de receitas saborosas, né? Isso é o único lado negativo dela, ela fica provocando inveja nas pessoas, né? Isso não é uma coisa boa, né? Você precisa trabalhar isso com seu terapeuta, amigo, né? Você Né? provoca inveja. Vou trabalhar com ele, vou dizer assim, olha, surgiu uma questão nova pra gente. Na próxima sessão, terça-feira que vem, tem sessão de terapia, eu vou falar, então, surgiu um novo ponto aqui de Certo. trabalho.
Ai, ai, querido. Pois é, mas assim, dá para viver mais leve, mais saudável, né? Sem muito custo, sem muita mágica, não é, Mirna? Ah, com certeza. E eu digo, Cláudio, que é um florescimento, assim, eu ainda estou nessa Sim, caminhada, né? Porque tem muita gente que às sim, vezes me conhece e fala assim, nossa, eu queria já ter uma alimentação totalmente à base de vegetais, ai, mas é tão difícil, então eu queria, não sei, sei lá, usar produtos mais naturais, enfim. Eu falo, gente, é um sim. caminhar. Eu gradualmente vou incorporando uma coisa, vou incorporando outra. E quando faz sentido para mim, eu compartilho com vocês, né? Aham, E ainda estou nessa caminhada. Eu acho que está todo mundo aprendendo junto. Tem pessoas que sim. já estão mais à frente do que eu, tem pessoas que estão iniciando agora. Eu estou Uhum, trilhando, né? E eu acho que o legal é isso, a gente não ter esse comparativo e entender que a gente adere ao que faz sentido pra gente, pra nossa sim. vida, né? Tem que ser leve, tem que ser gostoso, você tem que se sentir em paz com você, né? Hum, Então, assim, a partir de um momento, para mim, não fazia mais sentido comer ovo. Então, eu parei de comer ovo. Já tinham muitas pessoas na vida que não comiam ovo, mas para mim, até aquele ponto, eu comia. Aí, sim. de repente, eu parei de comer, porque para mim começou a fazer sentido não comer mais. Hoje eu já não como. E me sinto bem, assim. Tem pessoas que ainda comem e tá tudo certo. E aí, cada um, né, vai dentro do que adequa a sua vida. Mas eu acho que o importante é a gente refletir e pensar, né? Claro. Qual novo hábito eu posso incorporar? O que que vai, né, vai trazer benefícios para minha vida e o que que eu tenho condições no momento de começar a Verdade. transformar, né? Se a gente quiser abraçar o mundo todo de uma vez, fica Uhum. difícil, né? Então, eu acho que é muito importante esse respeito, né, individual. O importante é não ficar parado, né? Não dá Claro. para você ficar parado esperando o mundo ficar maravilhoso e mudar, porque não vai. A gente tem que fazer É. realmente a nossa parte, Vá né? fazendo sua E transição, né, aos poucos. exatamente, Né? exatamente. E uma coisa muito legal desse papo todo que a gente foi tendo aqui, eu sempre digo, né, que a gente se alimenta, eu digo, a gente se alimenta de tudo que entra em contato com a gente, né? Eu digo que Sim. é uma das coisas que norteiam o meu trabalho, né? O trabalho que eu desenvolvo, que é o que tudo está me nutrindo, tudo, absolutamente tudo. Então, Uhum. desde o que eu como realmente ingiro, né, o alimento realmente imaterial, quanto uma música que eu ouço, o que eu assisto, como eu me relaciono com o outro. É Gente, isso é uma verdade. forma de nutrição incrível que as pessoas às vezes nunca pensaram, né? Nunca pararam para pensar assim, como eu me relaciono com o outro, né? Que tipo de sentimentos eu estou nutrindo no outro, eu estou me nutrindo, né? Sim. Então, assim, como eu me relaciono com a natureza. Então, tudo isso é nutrição, tudo isso vai me promover saúde ou vai me promover um peso, vai me promover uma Sim. ansiedade, um desgaste, uma depressão. Então, a gente começa a ampliar esse olhar da alimentação, né? De que forma eu estou me nutrindo, Uhum. como eu estou me alimentando. Eu sempre Isso. digo que não adianta nada a gente comer um prato lindo de salada orgânica, maravilhoso, assistindo um programa de violência. A gente não vai digerir bem, porque nosso corpo está em choque naquele momento. Nosso corpo está, né? Por mais que a gente não tenha essa consciência, mas todas as nossas células estão em choque. A gente está assistindo algo que é Verdade. violento, né, para o nosso corpo. Então, nossa digestão não vai funcionar. Você não vai absorver de forma eficiente aqueles nutrientes. Então, a gente tem que começar a perceber mais, né, esse mundo ao nosso redor e como a gente se relaciona com ele, como a gente se alimenta, né, do que Claro. está acontecendo. É verdade, porque é isso, né? Essa escolha que a gente faz, a gente está escolhendo o mundo que a gente quer também. Né? Então, quando a gente Exatamente. fica mais consciente, por exemplo, em simples coisas, né? Seja na maquiagem que você vai usar, verificar se é testada em animal ou não. E hoje em dia tudo isso, felizmente, né, é muito rastreável, né? Se aquilo que eu Sim, estou comprando, de que forma foi produzida, saber se existe esse trabalho escravo vinculado àquilo ou não, se a empresa é uma empresa comprometida com o meio ambiente. Então, tudo isso, assim, coisas que parecem pequenas, na verdade, elas têm um potencial em escala enorme, enorme. Então, assim, a com escolha de certeza. um novo mundo está muito na mão da gente também. Acho que assim, Totalmente. não é só na mão de quem nos governa, não, é na nossa também. Porque tudo que a gente faz, né, a gente pode prestar atenção no efeito em cadeia daquilo. Então, se eu privilegio o produtor orgânico ali, eu estou dando uma mensagem para o mundo. Também eu estou dignificando aquele trabalhador, né? Porque o que chega Uhum. na nossa mesa, né, passou por diversas mãos.
e honrar aquilo, poxa, que gesto, né? É um gesto de amor, né? O amor que vai Ai, total. passando de mão em mão e construindo uma cadeia, quem sabe, né? Fazendo isso e cada um fazendo sua parte, daqui a algum tempo a gente tenha uma humanidade melhor, porque estaremos mais comprometidos com um estilo de vida, né, não só mais saudável, mas muito mais consciente. Sim, Né? com certeza. Não dá mais para a gente viver de forma inconsciente. A nossa inconsciência ela está custando caro demais para a vida humana, para a vida humana. Né? E a gente Uhum, precisa repensar isso urgentemente. com certeza. Muito incrível essas palavras. Eu acho que é isso, assim, né? De tipo, não dá mais para a gente fingir que não tá vendo, né? Não. E a tecnologia trouxe isso pra gente, essa transparência, né? É a gente olhar o lado bom do avanço tecnológico, de tudo que a gente alcançou até agora nessa sociedade, que a gente pode saber se um alimento ele tem ou não trabalho escravo vinculado, um alimento é Sim. orgânico ou não, se ele Uhum. tem projetos ambientais, projetos sociais. Então você dá para, não é você que está lá, né, digamos, Sim. estimulando, né, uma criança, né, filho de um produtor rural ir para a escola, mas a partir do momento que você compra dele, você indiretamente está contribuindo para que ele continue estudando. Claro, Então, claro. a gente se sentir ator, É, né, ativo realmente naquilo, você se sentir parte da transformação do mundo. E isso traz um sentimento muito incrível, né? Eu digo porque eu sinto isso com várias coisas que eu consumo, assim, exemplo, essas pulseirinhas assim que eu estou uhum, usando aqui, elas são da 4Ocean, que é uma organização que eles limpam os oceanos, eles tiram lixos, que né, do legal. oceano e eles fazem a cordinha, é tudo feito de plástico que foi retirado dos oceanos e as continhas de vidro, né, dos vidros também foram tirados do oceano. E isso vai ser revertido em fundos, em dinheiro, para eles continuarem pagando Uhum, todos os funcionários, que são centenas de funcionários, que limpam os oceanos para a gente, para o planeta, né? bacana. Então, a partir do momento que eu uso isso, eu digo, eu estou contribuindo para a limpeza dos oceanos. Isso me dá um Sim. sentimento de alegria, de tipo, eu não estou lá mergulhando e tirando o lixo de dentro do oceano, mas eu estou também fazendo parte disso, eu estou Uhum, estimulando para que isso continue, né, acontecendo. É o isso. que você falou do efeito em cadeia, em cascata, Uhum, né? Que pode ser algo edificante ou não, né? E a gente que exato. escolhe. É aquela história que tipo de lobo a gente vai querer alimentar, né? Uhum, é verdade. Pois é, né? Por isso que assim a gente tem que repensar muito isso. Claro, cobrar dos nossos governantes, importante, mas se a gente não fizer a nossa parte, né, de nada vai adiantar todo esse movimento. E a gente tem que trazer para a gente essa responsabilidade. Né? Uhum. Pois é, Mirna, adorando aqui esses nossos minutos, né? Pena que já está acabando aqui esse tempo do Já. Instagram. Mas assim, eu quero marcar com você um presencial, né? Chamar a Vamos. Iris, chama Rodrigo, seus meninos, né? Seu menino, sua menina, para a gente É, fazer com junto um certeza. trabalho aí envolvendo psique e Não. natureza também. Vai ser Natureza e maravilhoso. alimentação, não é? Vai ser maravilhoso. Pois Quando é. estiverem por Brasília, vocês sempre vêm correndo, né? As poucas vezes que vocês vieram, que eu soube que vocês estavam por aqui, você, nossa, estou na correria, não deu Uhum. pra gente se encontrar. Mas quando eu vou pra Bahia, né? A gente geralmente também tá de férias, vocês também estão Pois sempre envolvidos em é. muitos grupos de estudo e etc. Mas a gente vai sim Vamos, combinar, vai ser um vamos. prazer imenso e eu estou super à disposição. Eu acho Ai, que que é maravilha. uma obrigação nossa, um dever, né? A gente Isso. realmente compartilhar os nossos conhecimentos, né? Ajudar a Uhum. transformar e a contribuir, né? Aí para o nosso planeta. Eu acho que, e graças a Deus é feito com muita alegria, com muito amor, tanto meu e também vocês, porque eu vejo, né? Eu acompanho o trabalho de vocês. E isso é muito gratificante. Foi uma Ah, honra ser convidada que por você. Muito legal, obrigada, querida. né? Fico Pois muito é, vamos, feliz. vamos fazendo assim, até para você pagar um pouquinho, né, da inveja que você passa para as pessoas, né, para Eu vou amar mostrar cozinhar para views. vocês. Podemos fazer um brunch. Pronto, ótimo. Combinado, né? Vi Mirtes passando. Mirtes, um beijo, querida. Faz tempo que a gente não se vê, né? A turma toda aí, né? Que legal, gente. Então, obrigado aí, né? As pessoas que participaram aí. Vai deixar salva, né, Mirna? Vou Deixa salva salvar, aí, com pronto. certeza. Ótimo. Vou salvar no Salva TTV, aí aí, você pode compartilhar o link lá. joia, joia. Compartilha aqui com a turma que é preciso a gente multiplicar, né?
Amei, amei o papo, muito enriquecedor, Também, muita coisa querida. bacana, muito. Um beijão aí Que legal. Um para beijo, você viu? e para ele. Vai ser Beijo, ótimo encontrar você. Rodrigo. Né? Um beijo aí para as crianças também. Até, querida. Até Gratidão, a querido. próxima, viu? Até, boa Tchau, noite. Tchau, tchau. tchau. Até.